Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos à parte 7 do especial Cinema e História do filme Gladiador. Nesse vídeo, eu e o Jorge vamos falar das estratégias militares dos romanos, que envolve desde a vestimenta, as armas que eles usam, e passando até pelos laços entre os soldados e generais, como isso afeta a relação entre eles, já que eles passam muito tempo juntos. E todo esse elemento histórico que a gente vai usar vai refletir na introdução do protagonista, do Maximus. A gente já começou a falar da introdução dele em outros vídeos, e aqui a gente vai terminar essa história. Porque todo esse background vai ser uma das ferramentas utilizadas para apresentar esse personagem pra gente. Então vem trocar uma ideia com a gente sobre tudo isso e vamos de volta ao Império Romano. Aí vai pra batalha, aquele massacre, porque a diferença de tecnologia é gigantesca, de gente é muito grande. Sim, de estratégia, de forma de batalhar Pois também, é. inclusive. Aliás, as espadas romanas, Os gládios. os gladios, que é por isso que é gladiador, é pequenininha. Sim. Eu achava esquisito, falei, pô, que espada pequenininha, não impõe, não é o Aragorn segurando Sim, aquela espada de 3 metros de altura. aham. Mas ainda eu lendo a respeito nos figurinos, o cara falou, a Glaudius era muito boa porque eles estão com o escudo aqui e o cara pode sacar do mesmo lado dele. Porque se ele tem que sacar cruzado, ele vai meter o braço na frente, o que não adianta, ele vai ter que afastar o escudo. E isso não é bom. Aquele saca rápido, a arma é afiada, mata do mesmo jeito do que o espada de 3 metros. E tem outra questão também, eles precisavam de uma arma leve, porque o gladiador vai usar duas armas fundamentalmente. Uma delas é o gládio, que é uma espada curta, e outra delas é o pilum, que é aquela lança comprida. Isso vem lá atrás de falangoplítica e de outras questões, dessa coisa de lutar, sabe, homem a homem, ombro a ombro, com a barreira de escudos na frente. A vantagem do gládio diante de armas dos chamados bárbaros alemães é que esses bárbaros vão estar carregando machados de guerra ou armas que depois vão evoluir um pouco na Idade Média para a Einhander, que é uma espada gigante de uma mão só, mas bem mais comprida, e para as Zweinhander, que é uma espada de duas mãos, é o que os jogadores de RPG vão chamar de lâmina bastarda ou qualquer coisa. Cara, é um pequeno tronco. Se você joga Skyrim, tem as two-handed, não é? Você é sabe aquilo lá, é aquilo lá. Então, a vantagem do gládio é um pouco da portabilidade, porque você vai estar combatendo num ambiente fundamentalmente fechado, limitado, porque você está com o cara do seu lado aqui. E mesmo em campo mais aberto, a impressão que eu tenho é que os romanos sacrificam um pouco do alcance daquela coisa da arma de balanço ou do machado de guerra. Você tem que fazer um movimento muito grande para uma arma mais curta, com golpes mais rápidos, mais eficientes, que preza muito mais pela mobilidade. Isso me faz pensar também no uso dos romanos da sandália, da loriga segmentada. Você vê que eles não estão muito cheios de proteção. Tem uma túnica de couro e tiras. Aquela armadura full plate medieval que precisa de ajuda para colocar e para tirar. Sim, então é uma opção assim, estrategicamente pensando. Nós preferimos mobilidade, a gente prefere respirar melhor, a gente prefere, enfim, uma série de coisas diante da outra opção que é armamentos muito mais pesados, muito mais, às vezes até mais vistosos, mas os caras jogam pro outro lado. Porque que negócio, cara, a sociedade romana, ela é da eficiência. Foi o lance que eu falei em um dos vídeos lá, que os caras vão fazer a barba, inclusive, por isso. Porque algum inimigo poderia pegar a barba deles, se eles fossem gregos. Alguém poderia pegar a barba, ou pelos do braço e do peito poderiam enroscar na loriga e nas juntas, sabe, nas dobradiças das partes é bem móveis. detalhista o pensamento pra então, ter eficiência. Isso, cara. E aí, assim, os caras vão do pescoço, ou melhor dizendo, das sobrancelhas pra baixo, depila, sacou? Porque são partes que vão enganchar, vai arranhar, vai ficar com coisa em cima, então eles costumam... Que massa. E o exército que é bem treinado como eles eram... vai funcionar rigorosamente daquele jeito. Não é todo que os caras não poder tanto tempo, né? Sim, e o outro lance que você falou da lealdade das tropas em relação ao Maximus, a gente tem várias fontes históricas de legionários falando dos seus decuriões ou dos seus centuriões com essa admiração, assim, dessa camaradagem que se forma na frente de batalha, de salvar a vida de alguém, de, enfim, passar, às vezes, uma campanha militar inteira junto com aquela pessoa. E como isso fortalece N laços aí e ajudou, vamos dizer assim, a moldar o percurso pessoal, sabe, de várias figuras importantes do Império. Pois é, e as campanhas não eram curtas. O próprio Maximus, quando ele se encontra com o Marco Aurélio, que o Marco Aurélio chega no final dessa batalha, o Marco Aurélio pergunta: quanto tempo você não está em casa? Ele fala: 2 anos, 264 dias e essa manhã. Ele é louco para voltar para casa. Mas olha só, esse tempo inteiro é junto com o exército dele, batalhando, treinando, fazendo estratégia, viajando junto. E como ele é um cara muito honrado, ele pega toda essa lealdade do exército dele pra não. Ele pega toda a liderança dele. E retroalimenta, né? Eu acho que da maneira que a tropa o enxerga, ele também se vê próximo, gera uma coisa meio familiar. Mas aí voltando ao Maximus. Você não quer dizer ao Maximus?
Eu vou acabar falando Maximus sem querer, mas... Voltando ao Maximus. Ele sai do hospital, entra na tenda, aí já chega o Cômodos, depois eu falo mais do Cômodos. Ele já chega falando, olha, meu pai tá morrendo, ele vai me nomear imperador e eu vou te chamar. Ele fica, mas eu vou voltar pra casa. Ele fala, é uma boa casa, mas não fica confortável lá não. Isso é por dois motivos. Um, porque ele não gosta do Maximus. Por quê? O Cômodos... Bom, vamos falar do Cômodos já. O Cômodos é extremamente ressentido com o pai. Pelo menos esse filme, na vida real, não sei como é que foi. Ele é muito ressentido, porque ele sempre foi mimado, não é sempre mimado, digamos assim, mas o que Marco Aurélio fala pro Maximus, o Cômodos não é um homem moral. Ou seja, ele não serve pra Roma, porque Roma é linda nesse filme, né? Ele não é um homem moral. E o Maximus é. Tanto que o Marco Aurélio fala pro Maximus em algum momento ali que... Então houve esse distanciamento com o filho e o Cômodos cresceu muito ressentido com o pai, com o Maximus, que recebia esse amor dele, e recebia o amor da irmã, da Lucila, amor romântico que o Cômodos também queria ter. Rolava muito incesto assim em Roma Antiga? Tem algumas questões aí. O primeiro ponto é as relações sexuais na Roma Antiga são muito, muito diferentes daquilo que a gente tem hoje. Então assim, tinha essa coisa de a minha esposa em casa é mais ou menos para procriação e a plenitude, vamos dizer assim, do ato sexual do chefe da casa é feita geralmente com outras mulheres, e aí tem prostitutas, tem esse rolo todo. Tem alguns casos de casamentos consanguíneos e filhos consanguíneos, e puxando um pouco essa questão do Cômodos com o Marco Aurélio, a gente vai ter, especialmente, vamos dizer assim, na perna final do Império, você vai ter imperadores cujo reinado vai durar meses, porque os seus filhos vão assassiná-los pra ficar com o trono. Certo. O irmão mais velho, e depois o irmão do meio mata o mais velho, e depois, sabe, então é bem... Isso é na perna final do Império Romano. Porque imagina que essa troca toda de poder não deve ter ajudado o Império, né? Sim, aí aquele rolo gera instabilidade, gera... Mas então o Cômodos, ele já chega nessa pra garantir a fidelidade do Maximus, porque o Maximus tem o poder do exército na mão dele, e pra sacanear com ele, porque ele não gosta do Maximus, porque o Maximus tem o amor das pessoas que o Cômodos ama, mas o Cômodos não recebe esse amor, porque ele é ciúme, babaca, né? É ciúme, total. E nessa mesma cena, ele apresenta o Maximus a dois senadores, ele fala... We're Gaius. Pour a honeyed potion in your ear and you'll wake up one day and all you'll say is Republic, Republic. Aí fica esse papo de os senadores defendendo a República, ele não é o Maximus, só, velho, me deixa fora, só quero ir pra casa. E isso gera discussão que vai pro filme inteiro, a discussão política. Aí o Marco Aurélio chama o Maximus e tem uma cena muito bonita de apresentação de personagem e da relação dos dois, porque o carinho dos dois é muito palpável entre Maximus e Marco Aurélio. E chega um momento que o Marco Aurélio pede pro Maximus contar pra ele da casa do Maximus. E nessa hora, eles conversam como iguais, como amigos. Eles estão sentados um de frente pro outro, não tem aquela pose que você tem que ter porque você tá pro imperador. Ele chama o Marco Aurélio de Marco, não chama de senhor, ou de Vossa sire, Majestade, ou qualquer coisa parecida. Então nessa hora eles estão só amigos conversando. Ele conta do lar dele, como ele gosta, tananã. E ele escreve com uma riqueza de detalhes de alguém que gosta muito daquele lar. Curiosidade, essa descrição foi improvisada pelo Russell Crowe, é o casa dele na Austrália. Aí ele descreveu a casa lá e o Marco Aurélio fala, é uma boa casa, vale a pena defender ela. E aí depois ele fala, mas um dever seu que eu preciso que você faça. Aí na hora o Maximus intertiga e fala, fica na pose lá mais formal, né? Mais formal, e fala o que você gostaria que eu fizesse, senhor. Mudou ali, aí virou general com o seu imperador. E aí ele fala, eu vou passar meus poderes pra você, porque o Cômodos não é um homem de moral. E aí ele fala, Roma é pra ser república de novo, você vai com o poder do exército, ninguém vai poder te peitar, aí você passa o poder pro Senado. Depois você vai pra casa. E o Maximus afunda, né? Ele tava quase indo pra casa e de repente descobre que não, mas lá quantos anos pra poder fazer essa transição de poder. E o Marco Aurélio pergunta, você não quer essa honra que eu tô te dando? Ele fala, pelo amor de Deus, não quero isso. Ele fala, por isso tem que ser você. Você não tá corrompido, Roma está corrompida por corrupção. Aí a coisa do imperador mandando, falou, é o que eu quero e vai ser assim, mesmo que eles sejam amigos. Ele fala, eu preciso de um tempo pra pensar. Ele fala, tudo bem, espero que ao amanhecer você já tenha aceitado. Ele não fala desse jeito, aceitado. É aquele negócio, tipo, absorve o comando, mas se for um comando, eu te dei uma ordem, saca? E assim que o Maximus sai dessa cena, tá tudo cinza. Porque a influência de Roma sobre o Maximus deixa tudo cinza, deixa ele infeliz, ele tem que fazer o dever dele, ele mais uma vez tem que estar longe de casa, que é onde está realmente ele, o coração dele está em casa. Então, pessoal, mais um pouquinho aqui da fotografia do Gladiador, né? Que a gente está vendo muita história do cinza com o amarelo, essa coisa fria com o calor, para mostrar quando o Maximus está fazendo as obrigações de Roma, sendo oprimido por Roma, e quando ele está à vontade, sendo ele mesmo, com seus desejos, seus anseios. E essa cena continua nisso, representando muito bem. Você vê que eu falei que da cena que vai falar com a Lucila e tá tudo cinza, porque ele acabou de receber o comando do Marco Aurélio. Assim que essa cena acaba,
tá no momento em que ele tá rezando pra família dele, e é o momento que ele tá em contato consigo mesmo, com as coisas que ele gosta, o seu verdadeiro eu. E aqui a fotografia volta a ser amarela, como vocês estão vendo aí na tela. Foi um artifício simples que a fotografia do filme decidiu utilizar e que funciona muito bem pra narrativa do personagem. E quando ele conversa com a Lucila, e aí tem uma frase nessa conversa que é interessante. Isso vai ecoar depois numa cena. E antes de terminar essa parte introdutória do Maximus, eu tenho que lembrar de uma das frases mais famosas do filme que ele fala no discurso para as tropas antes da batalha. What we do in life echoes in eternity. É muito mais metafórica e filosófica do que só luta com o Embora outro, da sabe? porrada deles, né? Toma dentro aqui, pessoal, aqui separa esse discurso do Maximus porque o que ele fala aqui dita muito do comportamento dele, das decisões que ele toma ao longo do resto do filme, como vocês viram lá na parte 4 do nosso especial de Cinema História. O discurso do próximo faz o Maximus pensar nessas próprias palavras e ele decide que ele não pode só se entregar para a morte, ele precisa lutar mesmo assim. Isso que acorda ele para voltar a ter motivação para viver, para fazer alguma coisa, e isso leva ele a tomar as decisões pro resto do filme. Pessoal, essa foi a parte 7 do especial de Cinema História do filme Gladiador que eu tô fazendo com o excelentíssimo Jorge. Não deixa de conferir o canal dele aqui em cima. Ele vai te ensinar muita história usando videogame e todo o background histórico que os videogames usam. Então chame ele para esse projeto que a gente tá fazendo e eu tô gostando muito do resultado. Mais coisas irão. Como sempre, muito obrigado por assistir aos nossos vídeos. Dá um feedback pra gente, o que vocês estão achando, alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica construtiva. Comenta ali, curte aí pra continuar dando Passos Nerds. Não deixem de se inscrever aqui.